Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você em mais uma aula do nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, nessa experiência que tem abençoado a vida de muitas pessoas que querem estudar a palavra de Deus, que querem ter acesso a um conteúdo que seja sério, que seja profundo, que seja contextualizado, voltado para as suas necessidades de viver uma fé cristã autêntica nos dias atuais. Essa é a proposta do programa de estudo bíblico à distância. Hoje nós temos uma plataforma que disponibiliza gratuitamente tanto videoaulas quanto apostilas gratuitas para todos aqueles que quiserem fazer esse estudo atualizado, contextualizado e também sério, porque é essa a nossa proposta. Por alguém que faz isso há muitos anos, essa é a minha experiência de vida. Eu preparo estudos bíblicos há muitos anos. Não é uma atividade que eu comecei outro dia e estou inovando, mas é algo que eu me atualizo, me capacito e procuro me aprofundar cada vez mais nessa habilidade. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, e todo esse esforço é para abençoar o reino de Deus. E sinta-se abençoado também por isso, abençoada, porque é exatamente esse o nosso objetivo. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Vai ser uma jornada longa de 22 semanas, 22 domingos, em que nós estaremos, porção por porção da Escritura, analisando esse fato, esse feito histórico, que é a fundação do cristianismo. Não é uma história do começo da igreja, é uma história do começo do movimento cristão no mundo. Alguns chamam esse tipo de estudo de protocristianismo, que é exatamente a origem, a base, como tudo começou. Não havia divisão, não havia essa segmentação do cristianismo como nós conhecemos hoje. Era exatamente o grupo dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que implantaram as bases e ficaram conhecidos como o povo do caminho. É esse povo que a gente quer conhecer. É essa história que a gente quer explorar. E vem com a gente, vamos estudar juntos, né? E nessa aula de hoje, nós faremos mais uma abordagem sobre a consolidação desse movimento dos primeiros cristãos. Nossa apostila está disponível, você pode entrar no nosso blog, o endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo, e baixar a apostila gratuitamente. Só eu peço a você uma atenção, porque como a gente está estudando e o estudo é dinâmico, a gente atualiza semana a semana esse material. Então, se você voltar na semana que vem, terá necessidade de baixar de novo, atualizar nos seus arquivos uma nova versão da nossa apostila. Mas vai ser uma aventura, né? Muito boa, porque você vai poder acompanhar o avanço, né, dessas atualizações que nós vamos fazendo. Vou colocar aqui a nossa apresentação para que a gente possa acompanhar esse estudo também aqui pela tela e que você possa também ter acesso aos comentários que estão lá na apostila aqui nesse momento. O nosso tema, então, é Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Esse estudo que tem aí trazido uma nova visão sobre o livro de Atos. Bom, gente, a nossa aula de hoje já é a terceira aula. Nós já estamos na terceira aula, que vai tratar sobre como que os primeiros cristãos saíram daquele evento do dia de Pentecostes e desencadearam o processo, como que eles começaram a vivenciar dia após dia a prática
consolidação da missão cristã no mundo, da evangelização. É exatamente aqui que nós vamos começar a entender que aquele grupo adestrado por Jesus já estava, então, em condições de colocar em prática tudo aquilo que eles foram preparados, inclusive já conscientes da capacitação do Espírito Santo para a realização da obra de Deus. Olha, gente, hoje nós vamos ter um texto um pouco longo, serão 2 capítulos, mas eu escolhi um versículo aqui para a gente poder acompanhar essa leitura de maneira bastante envolvente. É uma das expressões bíblicas mais impressionantes que acho que a igreja evangélica dos dias atuais não tem praticado, ou pelo menos não pratica mais, né? Não tem como dizer isso. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A igreja cristã de hoje não tem como mais dizer isso. Não tenho prata nem ouro. É o que ela mais tem. A igreja, inclusive a igreja evangélica, né? Ela se tornou uma instituição bastante poderosa financeiramente, com um poder econômico extraordinário no mundo todo. Já foi tempo que a gente lutava bastante para ter uma igreja em condições de construir templos, de cuidar de pessoas, fazer assistência, obra educacional, missões. Era muito difícil há algum tempo atrás. Ainda é difícil porque a obra de Deus demanda muitos recursos. Mas eu sou do tempo em que a gente lutava bastante, fazia muito mutirão, muita entrega, muita doação, muita voluntariedade, muita generosidade para poder fazer a obra de Deus. Mas a gente olha para o cristianismo de um modo geral, seja ele católico, ortodoxo, seja ele evangélico protestante, então, hoje a realidade é completamente diferente. As igrejas, de um modo geral, têm recursos. Não sei se ao nível da prata e do ouro, mas tem recursos. Hoje já não se sofre tanto quanto no tempo em que eu me converti. Graças a Deus, né? Eu não falo isso não com tristeza, não. Eu falo isso com bastante entusiasmo. Mas a gente precisa resgatar isso, de que todo esse recurso que a igreja possui, tudo isso que as igrejas conseguiram adquirir, todo esse potencial, não é suficiente para realizar a obra de Deus no mundo. Se alguém acha que é assim, se engana. Porque, na verdade, o que a gente vê é que muitas dessas instituições usam esses recursos para os seus interesses próprios, para o seu próprio proveito, para embelezar os seus templos, para financiar a vida dos seus ministros. Enfim, tem uma série de outras finalidades que não a obra de Deus. Jamais a gente vai encontrar alguém, olha, eu estou usando todos os recursos que eu tenho, tudo que eu tenho, eu estou dando para alguém que precisa. Ao ponto de dizer, levanta, segue adiante, vai seguir o teu caminho, eu estou te dando força, eu estou te ajudando, eu estou usando tudo que eu tenho para que você possa seguir adiante. Essa talvez seja a maior riqueza da igreja. A capacidade dos cristãos e cristãs olharem para todos os necessitados desse tempo e dizer para eles: levanta, vamos em frente, ande, vamos adiante, porque Deus está conosco. Deus nos fortalece. É em nome de Jesus que nós vamos seguir em frente. Essa talvez seja a grande riqueza que uma igreja pode possuir para poder ser útil neste mundo. Bom, é só uma ideia que a gente vai explorar daqui a pouco. Aguarde aí, fica conosco até o final e você vai ver que tem muitas outras coisas para a gente compartilhar com você sobre essa experiência dos primeiros cristãos, dessa gente que não tinha recurso, que não tinha nada, que não tinha televisão, que não tinha rádio, que não tinha internet, mas alcançaram o mundo com o seu testemunho. Maravilha, não é? Que bênção!
e a gente, com tanta coisa, acaba escandalizando o Evangelho. Tem muita gente aí com tanto recurso, mas escandalizando o Evangelho. O nosso estudo vai se basear nos capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, desde o versículo 1 do capítulo 3 até o último versículo do capítulo 4. Bom, essa passagem ela é muito rica, tem muitas informações, então nós vamos, parte a parte, tentar explorar esse conteúdo que o livro de Atos nos apresenta. O que nós encontramos nessa porção é a continuidade da atuação dos primeiros cristãos, daquele grupo de 120 que estava reunido no pequeno cenáculo para orar, para buscar a Deus, para esperar a promessa da capacitação do Espírito Santo. Isso aconteceu no evento do dia de Pentecostes. E essa experiência desencadeou uma série de ações que fortaleceram a convicção da fé e a vida em comunhão. Para que eles precisavam disso? Para a prática da missão. Tudo que eles receberam, tudo que eles foram capacitados, foi utilizado para reforçar o compromisso com a missão. E logo em seguida, Pedro e João sobem para o templo e acontece o milagre da Porta Formosa. Vou chamar assim, porque é exatamente isso que aconteceu, um milagre na Porta Formosa do templo. Esse milagre, esse relato é uma demonstração da disposição dos discípulos em sinalizar o reino de Deus, apesar de todas as dificuldades que possuíam. Pedro e João se dirigiam ao templo de Jerusalém para a prática da oração, conforme o costume judaico. Eles ainda tinham ainda os hábitos judaicos, eles praticavam toda a religiosidade judaica. A Porta Formosa era a entrada principal por onde as pessoas circulavam para as suas práticas religiosas no templo. Por isso, ali também, naquele lugar, se aglomeravam muitas pessoas portadoras de necessidades especiais e pobres para esmolar, para conseguirem doações, ofertas, algo que pudesse tirá-los daquela situação de penúria em que eles se encontravam. E uma pessoa dessas que ficavam por ali chamou a atenção de Pedro e João. Talvez ele até já fosse uma pessoa conhecida de todos aqueles que entravam e saíam do templo. Era um homem com uma dificuldade de mobilidade, o texto o chama de aleijado, que era colocado ali todos os dias para esmolar. A única coisa que as pessoas podiam fazer por ele era carregá-lo e colocá-lo ali naquele lugar para ele conseguir algum sustento para o seu dia a dia. Era uma situação dramática, porque certamente aquela pessoa estava ali todos os dias. Quem fosse ao templo encontrava aquele homem todos os dias ali, para que ele pudesse conseguir seu sustento. Então, Pedro e João olham para esse homem fixamente e pedem para que ele olhe para eles. E dizem com uma sinceridade de alma, olhando para ele, e o coitado do portador de necessidade especial, olhando fixamente, diz o texto assim. E eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Que experiência forte! Que experiência forte! Alguém olhar para o outro, ter a coragem, a ousadia de olhar para o outro. Olha, eu estou aqui dizendo para você, com a minha convicção, com a minha fé, que o tempo do milagre na sua vida chegou. A graça de Deus chegou à sua vida. O tempo de você sofrer, de você esmolar, acabou. Você não precisa mais desse tipo de ajuda. Você já vai poder andar com as suas próprias pernas e conseguir o seu próprio sustento.
Que convicção! Será que teríamos essa mesma certeza de olhar para os muitos carentes deste mundo que nos procuram, que vêm a nós precisando de ajuda, e olhar fixamente nos olhos dele e pedir: olha para mim, porque o tempo da graça na tua vida chegou, acabou o tempo do sofrimento. Isso é algo que exige uma experiência de fé e de intimidade com Deus extraordinária e que muitos de nós, como cristãos, não temos conhecimento, não temos esse vislumbre. E o que acontece logo em seguida a essa palavra? Não foi só uma palavra, foi um conjunto de ações. Logo em seguida a palavra, eles partem para a ação. Eles vão procurar ajudar o homem a se colocar de pé. E nesse esforço de ajudar o homem a se colocar de pé, a Bíblia diz que as juntas e os membros do homem começam a se reavivar. O homem percebeu os sinais da cura em seu corpo e logo deu um salto e começou a andar. Ele se dirigiu com os apóstolos, então, para o pátio do templo, glorificando a Deus em grande alegria. Você imagina a balbúrdia, o tumulto que isso criou ali naquele pátio do templo, aquela multidão que afluía ali para aquele horário da oração. Imagina o que aconteceu naquele lugar. Os cristãos de hoje, como eu disse no começo, dificilmente têm condições de dizer: não tenho prata nem ouro. Né? Dificilmente poderiam dizer isso. E é por essa razão que nós temos uma certa dificuldade de entender a ousadia desses dois discípulos de encorajar alguém a se levantar e seguir em frente. De dizer: o tempo do sofrimento acabou. O tempo da injustiça na tua vida acabou. O tempo da violência na tua vida acabou. Levanta e anda. A gente é capaz de dizer isso nos dias atuais exatamente pelo fato de que nós aprendemos a buscar nossos recursos. Nós temos meios de resolver nossos problemas financeiros, nossos problemas pessoais. Nós somos capazes de fazer isso porque temos recursos. Talvez não sejamos os donos da prata e do ouro. Talvez não tenhamos recursos como nós gostaríamos, mas temos recursos, temos meios. Não era o caso de Pedro e João. Pedro e João não tinham salário, não tinham benefício, não tinham recurso mesmo. E eles dizem: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho uma fé. Eu tenho uma ousadia no poder do Espírito, que pode dizer para você que o tempo do sofrimento chegou ao fim e você pode viver uma nova vida, ter um novo começo, que é essa a experiência que a Porta Formosa nos ensina. Quais são as dificuldades que a igreja contemporânea enfrenta nos dias atuais? Olha, há alguns probleminhas que nós precisamos prestar atenção se nós realmente não somos parte desses problemas. Ou, pelo menos, se nós podemos ser parte da solução desses problemas. A igreja contemporânea é uma igreja que não é capaz de abrir mão do que tem. E por isso ela ainda não compreendeu o sentido da generosidade. A igreja contemporânea, ela não tem noção do poder econômico, financeiro e até político que ela possui. E tem uma dificuldade muito grande de usar isso para o bem da humanidade, para o bem dos mais pobres, para o bem dos que sofrem. Há uma dificuldade muito grande para isso. Falta generosidade a essa igreja contemporânea. Em segundo lugar, a gente entende que a igreja de hoje é uma igreja que não encoraja a outros a seguirem adiante, a saírem da sua zona de conforto, do seu status quo, para terem uma vida diferente. Exatamente pelo fato
de que essa igreja ainda não entendeu o sentido da missão. A missão de Deus no mundo é fazer com que as pessoas tenham uma nova mentalidade, diferente da lógica contemporânea, essa lógica acumuladora, essa lógica exploratória, essa lógica baseada no poder do capital. Nós precisamos entender o sentido da missão como resultado de uma experiência de fé, de um Deus que nos chama a mudar de vida, a abandonar toda essa lógica que está destruindo o planeta. Essa mentalidade consumista, acumuladora e gananciosa que está destruindo o planeta. A gente pode dizer isso com todas as convicções. Ou como disse uma filósofa brasileira que tem sido destaque nessa área, quando ela diz que a humanidade está literalmente comendo o planeta por causa da sua mentalidade gananciosa, acumuladora e consumista. Essa lógica que domina, inclusive, o Evangelho de Jesus, a Igreja de Jesus. E, em terceiro lugar, a igreja de hoje é uma igreja que está apegada aos seus bens. Uma igreja, por exemplo, que tem uma superestrutura de edificações, de equipamentos, de tecnologia, né? Que isso custa caro, tudo isso custa muito caro. Essa igreja conseguiu acumular muito, mas ainda não entendeu o sentido da compaixão, misericórdia. Uma igreja que é capaz de acumular tanto, de ter tanta ostentação, mas não é capaz de ter misericórdia para com as pessoas que estão no seu entorno. Esse foi o susto de Martinho Lutero. Lutero saiu da Alemanha para levar suas ideias, né? o seu desejo de um estudo bíblico mais profundo, e foi levar suas ideias ao Vaticano. Quando chegou no Vaticano, ele viu aquela suntuosidade, viu aquilo que estava... Não havia Vaticano ainda, mas era Roma. Quando ele viu aquela suntuosidade, ele ficou admirado. Só que até ele chegar lá no ambiente suntuoso, ele passou por entre os miseráveis, os muitos aleijados, leprosos, doentes, pobres, que estavam ao longo do caminho, nas escadarias, nos portais, pedindo esmola. E aquele contraste mexeu com a cabeça de Lutero. Isso não tem como uma igreja manter-se fiel ao Evangelho tendo essa ostentação diante de um mundo de tanta miséria. Essa igreja não entendeu o sentido da misericórdia e da compaixão. Então, isso quer dizer o quê? Que a disposição de seguir a Jesus deve ser acompanhada de manifestações dos sinais da graça na nossa atuação, na maneira como a gente age, na maneira como a gente se envolve no mundo. E esse é o sentido de missão que acompanhou esses primeiros cristãos, esses primeiros discípulos. Essa era a mentalidade dos primórdios. Houve um movimento, né, de volta às origens. E esse movimento, se ele não respeitar essa mentalidade de dizer, como Pedro e João disseram, não tenho prata nem ouro, de repetir o milagre da Porta Formosa nos dias atuais, olha, isso não está completo. Nós não conseguimos atingir esse propósito de voltar aos princípios. O princípio é esse, de uma igreja que abre mão das suas capacidades para se tornar uma agente da graça nos dias atuais. Então, o milagre da Porta Formosa desencadeou uma série de acontecimentos. A partir do milagre da Porta Formosa, aconteceram fatos que foram decisivos para a história da igreja dali por diante. Vamos fazer um levantamento de quais são esses fatos, esses acontecimentos.
Eu vou fazer uma listinha aqui desses acontecimentos e uma análise do que nós podemos aprender com esses acontecimentos que estão nos capítulos 3 e 4 de Atos. O primeiro acontecimento foi o discurso de Pedro, lá no pátio do templo, diante da Porta Formosa. Você vai encontrar em Atos 3, de 12 a 26. Pedro faz um belíssimo discurso para aquela multidão que ficou ali extasiada, ficou entusiasmada com aquilo, se encheu de alegria por ver de novo alguém recebendo o milagre, tal como Jesus fizera muitas vezes em Jerusalém. Eles ficaram realmente muito, muito alegres. Pedro ressaltou o fato de que aquele milagre era a boa notícia de que o cuidado divino para com a humanidade não havia cessado. Não é essa tal teoria cessacionista, ela é um equívoco muito grande para a teologia, porque a primeira coisa que Pedro fez logo depois do evento de Pentecostes foi dizer: o milagre não cessou. Deus continua fazendo o milagre como expressão do seu cuidado para com a humanidade. Ele diz assim: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por acaso por nosso próprio poder ou piedade? Vocês acham que fomos nós que fizemos isso? Quem fez foi Deus, foi o Senhor, aquele que enviou Jesus e vocês o mataram. Foi um discurso fortíssimo, né? O discurso de Pedro apontou para a fé em Jesus Cristo como o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Que discurso, gente, inflamado. Diante de um milagre incontestável, Pedro diz que o autor da vida continua vivo. O autor da vida ressuscitou e ele continua a servir a humanidade com o seu poder e graça. Pedro lança um convite para que todos e todas se voltem para as promessas divinas de cuidado através da fé em Jesus Cristo. A mudança radical que precisa acontecer na humanidade é uma mudança que aponta para Jesus. É a partir de Jesus, seus ensinos, seus feitos, sua vida, que a humanidade encontrará salvação. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, diz Pedro. O segundo evento foi a prisão de Pedro e João, ordenada pelos sacerdotes. O tumulto foi grande, gente. Não duvidem disso. O tumulto foi realmente assustador. Tanto que os sacerdotes saíram do templo, foram para o pátio para ver o que estava acontecendo. Não só os sacerdotes, mas o sumo sacerdote, a galera toda do sacerdócio veio para fora para ver o que estava acontecendo. E ali encontraram o homem curado e Pedro e João. O tumulto gerado pelo milagre da Porta Formosa chamou a atenção dos sacerdotes, que logo mobilizaram a guarda do templo para agir. Pedro e João, então, tiveram que passar a noite na prisão. Eles foram detidos para explicar o que tinha acontecido. E só no dia seguinte que eles foram levados ao Sinédrio. Não há uma expressão dizendo, eles foram levados para o Sinédrio, mas fica o implícito ali, porque não foi o julgamento, houve uma investigação, houve um inquérito ali rápido, né, realizado pelos sacerdotes e a sua guarda, mas foi dentro do Sinédrio, porque ali diz que os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, foram juntos com os seus familiares
E eles não ficariam ali numa cadeia ou em algum lugar. A cadeia estava atrelada ao sinédrio, e era no sinédrio que eles sentaram nos seus tronos e fizeram, então, o juízo do que estava acontecendo. A grande dúvida que havia era a respeito da autoridade com que Pedro e João realizaram aquele milagre. A questão que eles levantaram é com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem são vocês? Porque certamente eles sabiam, pela prática, pelo jeito de dizer, que eles eram pertencentes ao movimento de Jesus. Então, nesse momento, Pedro toma a palavra e faz uma defesa. Essa defesa de Pedro diante dos sacerdotes é muito significativa. Você pode dar uma olhada lá no texto bíblico e ver como que é interessante ele explicar para o sumo sacerdote de que eles estavam ali não por causa de um poder deles, mas por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. E eles podiam falar do Espírito Santo com aqueles religiosos, porque eles sabiam que o Espírito Santo é uma realidade na manifestação e na revelação de Deus na vida humana. O Espírito Santo não é uma invenção do cristianismo. Ele está presente em todo o Antigo Testamento. Há um Espírito que permeia a história da revelação em todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E eles falam sobre isso. Lucas afirma que Pedro respondeu à pergunta dos sacerdotes movido pelo Espírito Santo. Pedro lembra a promessa divina como um sinal de alegria e de adoração a Deus, que era o que tinha acontecido ali no pátio. Ele diz, lembrando os Salmos 118, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exaltemos neste dia. Lucas somente registra o primeiro versículo, né? Mas a ideia está implícita ali de que a bênção do Senhor é para proporcionar alegria para aqueles que são alcançados pela graça divina. A maneira como Pedro respondeu aos sacerdotes demonstrava coragem e uma sabedoria que testificava que eles eram alguém que fazia parte do grupo de Jesus. Eles perceberam isso. Olha, esse aí não é qualquer um. Pessoas rudes, pescadores, humildes, não falam desse jeito. Eles foram muito bem preparados, muito bem adestrados. Eles eram do grupo de Jesus. Jesus era alguém muito bem preparado, ele estudou muito. Ele era considerado rabi, ele ensinava nas sinagogas e ele passou esse conhecimento para os seus discípulos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que é bacana isso, né? Porque o crente, ele não pode ser um tapado, não é? O crente não pode ser um alienado, desinformado, ser levado por mentiras, por conversa fiada, fake news, desinformação. O crente não pode ter. O crente ele tem que ser esclarecido, ele tem que ter discernimento, porque a presença de Jesus na sua vida o induz a isso, a buscar conhecimento, a buscar sabedoria, a buscar informação exata, a se relacionar com a verdade de uma forma muito mais íntima. Preste atenção nisso, viu, meu irmão, minha irmã, você que fica aí alienadão, sem informações adequadas, se informe, porque isso é bom. E sabe que eu leio o jornal todos os dias, Eu aprendi isso com um teólogo chamado Karl Barth. Karl Barth ensinava que o bom cristão é aquele que tem a Bíblia numa mão e o jornal diário na outra.
Tem que ler a Bíblia e tem que se atualizar, tem que se informar. Não é o WhatsApp, não é videozinho de Instagram ou TikTok. É informação. É trabalho produzido por profissionais da informação. Se eles falam verdade ou não falam verdade, isso é um outro problema. Você que tem o discernimento para comparar as informações. Mas essa é a missão do cristão, é dar trabalho sim, viu, meu irmão, minha irmã? Isso dá muito trabalho. É mais fácil você ficar no TikTok o dia inteiro, mas você precisa se atualizar, precisa se informar, precisa fazer isso todos os dias para não ser enganado, mas também para ser usado por Deus como um instrumento de testemunho da graça de Deus nos dias atuais. Um outro evento é a decisão do Sinédrio. O Sinédrio, diante daquilo, tomou uma decisão. E essa decisão impactava a evangelização, que é o trabalho do anúncio da palavra de Deus, de falar do amor de Deus, da graça de Jesus. Os sacerdotes ordenaram para que não falassem mais sobre Jesus Cristo. Os apóstolos teriam que silenciar, parar de falar. Mas a resposta de Pedro apontou para o fato de que importava mais obedecer a Deus sob qualquer risco do que a homens. Olha que palavra bonita que ele diz. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como é que está o seu compromisso com a evangelização? Como que você fala do amor de Deus para as pessoas? Como que você fala da sua experiência de fé, do que Deus tem feito na sua vida? Pedro e João entenderam claramente que essa é a natureza da nossa missão. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aí, então, nós vamos entrar numa outra narrativa, que é como que esses cristãos viram isso tudo. Eles saíram do Sinédrio, foram logo procurar o grupo dos seguidores de Jesus, dos companheiros deles, aqueles mesmos lá da Porta Formosa, já acrescido de 3.000, da Porta Formosa não, desculpa, do cenáculo, já acrescido dos 3.000 batizados. Então já era um grupo maior, um grupo mais consistente. Então, quando Pedro e João chegam ao lugar, eles explicam o que tinha acontecido. Quando saíram do Sinédrio, Pedro e João foram se encontrar com os demais cristãos e relataram suas experiências. A reação desses irmãos e irmãs foi de glorificar a Deus, de se sentirem encorajados a fazerem mais. E eles então se põem em oração. A notícia do milagre e os acontecimentos relacionados ao julgamento, à prisão, à perseguição, etc., fez com que eles se sentissem encorajados a fazerem mais. E eles então oram a Deus e colocam as suas vidas a serviço do reino de Deus. Olha a expressão de oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha, eu vou registrar um fato aqui. Em toda a história do cristianismo, você não vai encontrar nenhum cristão reclamando de ser perseguido. Ah, Senhor, estou sendo torturado. Ah, Senhor, que maldade. Isso é perseguição a cristão. Não, você não encontra ninguém falando de cristofobia, ninguém falando de perseguição a cristãos. Você encontra pessoas sendo entusiasmadas pelo fato de serem perseguidos, se são perseguidos, e veem nas ameaças, nas perseguições, motivo de aumentar a sua coragem,
o seu entusiasmo, a sua ousadia em falar do amor de Deus. Como que eles fazem isso? Buscando o poder de Deus em oração. Está difícil, a luta está grande, a prova é ameaçadora. Então, ora, meu irmão, ora, não fica de mimimi na internet, não. Ah, perseguição. Não, vamos orar, vamos buscar, porque isso é sinal de que precisa fazer mais, precisamos trabalhar mais. A perseguição é um estímulo, é como se fosse um empurrão da gente para frente, alguém dando um empurrão para a gente fazer mais pelo reino de Deus. Bom, eu fiz um esforço aqui de colocar uma carga emocional forte nesse fato, mas olha, gente, para que a gente fica com esse discurso furado, né? Dizendo, porque tem perseguição. E a perseguição existe, tá bom, irmão? Hoje, no mundo todo, cerca de 1/3 dos cristãos sofrem perseguição. Perseguição cruel. Não essa perseguição aqui, que todo mundo anda falando aí pelas redes sociais. Mas é perseguição mesmo, de serem torturados, aprisionados por falarem do amor de Deus. Cerca de 1/3 do cristianismo vive sob perseguição. E não existe, dentro da história do cristianismo, nenhum tempo em que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Quando a gente fala que 1/3 do cristianismo sofre perseguição, nós estamos falando de cerca de 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas que hoje são perseguidas no mundo. Cristãos e cristãs, famílias inteiras, torturadas, aprisionadas, mortas por causa do testemunho do Evangelho, que não podem praticar a sua fé em público. Então, isso, a gente não sabe o que é isso. Nós não vivemos num país em perseguição. Escreve isso, meu irmão. Nós não temos perseguição a cristãos no Brasil. Tem preconceito? Claro que tem. Você quer o quê? Vida fácil? Jesus não chamou a gente para vida fácil. Preconceito tem, ignorância tem. Mas perseguição, nós não sabemos o que é isso. O brasileiro não sabe o que é perseguição. Graças a Deus a gente pode testemunhar a nossa fé, ir para a nossa igreja com a nossa Bíblia na mão, ler a palavra de Deus em múltiplas versões. Outro dia eu ouvi um vídeo de um pastor que disse que tinha mais de 100 exemplares da Bíblia em sua biblioteca. Que maravilha! Isso é uma maravilha, não é? É a gente ter essa liberdade de praticar a nossa fé, de ter acesso à palavra de Deus. Então, nós não conhecemos, mas os primeiros cristãos sabiam o que era isso. E quando eles viram a ameaça, eles logo oraram ao Senhor, pedindo que Deus os capacitasse para fazer mais, para serem testemunhas fiéis, atuantes do amor de Deus. É isso, gente. Que exemplo maravilhoso. Que oração. E essa oração foi tão poderosa que o lugar se estremeceu. Após essa oração, houve uma segunda manifestação da presença do Espírito Santo, que os capacitou a anunciarem a mensagem do Evangelho com coragem. Olha o que Lucas diz. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ato contínuo a essa experiência de busca do Espírito Santo na vida é a capacidade de ser uma testemunha eficaz, ousada, destemida do amor de Deus em sua vida. E o último fato que me chama a atenção nessa narrativa é como Lucas vai caracterizar a comunhão dos primeiros cristãos. Lucas faz um relato muito apaixonado de como que esse grupo de cristãos, que era formado dos primeiros 120,
mais os 3.000 batizados, como que eles se constituíam como uma comunidade de fé. É quando a igreja começa a ganhar forma, como a igreja começa a ganhar os seus contornos de uma comunidade ativa de seguidores de Jesus. Lucas relata que a comunidade dos primeiros cristãos foi fortalecida como um exemplo de comunhão, encorajamento, solidariedade e generosidade, inclusive para nós, nos nossos dias atuais. Eu fiz um levantamento aqui que eu gostaria que a gente pudesse dar uma atenção. Lucas diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Isso é exemplo para nós nos dias atuais. Esses relatos apontam para o fato de que o caminho percorrido pelos primeiros cristãos foi marcado por um processo de aprendizado e de amadurecimento. Eles tiveram que aprender a viver em comunhão, a serem um corpo, a serem uma comunidade dinâmica de fé. Como que eles fizeram isso? Vivenciando, estando juntos, porque é estando juntos que a gente consegue aprender e produzir mais. Seguir a Cristo envolve uma aquisição de competências e habilidades peculiares à vida do reino de Deus. Eu fiz aqui esse levantamento para a gente entender como que a vida de comunhão é marcada por essas competências e habilidades para agirmos juntos. Competência tem a ver com a capacidade que temos de aprender. E as habilidades têm a ver com o que nós sabemos fazer. Então, temos que desenvolver uma capacidade de aprender e uma capacidade de usar aquilo que aprendemos na nossa vida. Seguir a Cristo hoje desperta a seguinte pergunta: o que posso fazer pelas pessoas com que eu tenho? O que eu tenho hoje? O que você possui, meu irmão? E como você pode usar isso para abençoar pessoas? Você não precisa ser um especialista para fazer algo pelo mundo. Basta colocar-se à disposição do reino de Deus com aquilo que você tem hoje, agora, com os recursos que você possui nesse momento. Quais são as competências de quem segue o caminho? Primeiro, a fé para seguir em frente. Você precisa acreditar que quem faz a obra é o Senhor e não os nossos recursos. Quem realiza a obra de Deus é o Espírito Santo, não o seu dinheiro, não o poder, não o megafone, não a internet, não a TV, não o rádio. Pela fé no nome de Jesus, diz Lucas, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. É o nome de Jesus. É isso que nos motiva. Em segundo lugar, o conhecimento para orientar a caminhada. É uma competência que precisamos ter. Você não precisa saber fórmulas e regras sobre teologia para servir, mas ter convicção de quem você é e de quem é o autor da sua salvação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, disse Pedro aos sacerdotes. Nós precisamos de ousadia para falar do Evangelho. A autoridade que você precisa para falar do Evangelho vem da sua própria experiência com Cristo, não dos livros que estão na sua estante ou não deixaram de estar, não dos seminários e dos cursos que você fez ou deixou de fazer, mas pelo fato de você ter uma experiência de Deus. A experiência vem primeiro, e é isso que Deus usa.
pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Uma quarta competência é a coragem para servir. Quem capacita para o serviço é o Senhor. Tudo o que Ele espera é que nós estejamos disponíveis para sermos usados por Ele. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estamos aqui. Só precisamos da tua força. Só precisamos do teu sinal para a gente poder seguir adiante. Quinta competência, solidariedade para a vida em comunhão, que é uma das expressões mais sublimes do Novo Testamento sobre a igreja. O que dá validade à nossa fé e ao nosso trabalho é o quanto estamos comprometidos com a vida em comunhão. Olha que palavra bonita no verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Que lindo, né? Isso é muito poético, é uma das expressões mais sublimes do Novo Testamento sobre a vida de comunhão. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Estamos falando de um colegiado de mais de 3.000 pessoas que tinham um coração voltado para o mover do Espírito Santo. E, em sexto lugar, a generosidade ao partilhar o que possuíam. A fé e a consciência de que a vida em comum eram as marcas da presença e direção do Espírito Santo na vida da comunidade promoveu a experiência do cuidado uns com os outros. Eles foram capacitados a servirem uns aos outros, a cuidarem uns dos outros. E Barnabé, que era um dos frequentadores ali, se tornou um exemplo significativo de entrega e de dedicação, conforme está registrado em Atos 4, 36 e 37. Não havia, e diz o texto de forma magistral, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa era a comunhão dos primeiros cristãos, era assim. E Barnabé se tornou o primeiro exemplo grandioso de vender o que tinha para poder ajudar os mais pobres. Que lição para a gente, não é, meu irmão, minha irmã? Que lição maravilhosa desses primeiros cristãos. Vamos colocar em prática essa lição na nossa vida. A maior evidência que temos a presença do Espírito Santo em nós é a nossa disposição para colocar nossa vida a serviço do reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo realiza sua ação no mundo com um entusiasmo que contagia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu acho interessante esses registros porque fala de que o Espírito Santo não é uma coisa de um pequeno grupo ou de que uns têm e outros não têm. Eram todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se temos uma reunião que um grupinho fica entusiasmado, eufórico, e o outro não tem a mesma experiência, tem alguma coisa diferente aí. Eu não vou dizer que é errada, mas tem uma coisa diferente que escapa a essa dinâmica do Espírito Santo registrada no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Para o livro de Atos, para Lucas, a manifestação do Espírito Santo era para todos. Todos eram alcançados pela mesma graça. Todos eram cheios do mesmo modo. E isso a gente precisa prestar atenção nas nossas experiências coletivas,
nas reuniões de avivamento, nas expressões aí culticas em que a gente afirma que o Espírito Santo foi derramado. Se não é uma experiência para todos, tem alguma coisa que deve despertar a nossa curiosidade para saber por que todos não foram. O que houve? O que faltou? Bom, gente, essa é a nossa lição de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida e tenha feito bem para você. Quero convidar você a fazer uma oração junto comigo agora. Feche seus olhos onde você estiver e busque a direção de Deus sobre você. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta lição, por esta palavra viva para os nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, experimentar na nossa vida diária esse mesmo entusiasmo, essa mesma coragem de testemunhar de Jesus para as pessoas da nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para as pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, onde quer que estejamos, nós possamos irradiar o teu cuidado sobre todos. Que sejamos seus instrumentos para abençoar a vida das pessoas, para colocar tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, todas as nossas conquistas à disposição do teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você a estar conosco logo mais. Teremos a nossa reunião presencial finalmente e eu convido você às 18h30 estarmos juntos no nosso espaço. Para que você tenha acesso, você precisa informar para a gente que você quer ir lá. Então, deixa aí o seu comentário e a gente vai entrar em contato com você para a gente combinar, para a gente estar junto hoje. Amém? Que Deus o abençoe, um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.